Bom dia! A nossa aula de hoje vai ser uma revisão sobre propriedades da matéria. Existem alguns materiais cujas propriedades variam para cada amostra, mesmo quando são observadas condições constantes de pressão e temperatura. O álcool hidratado, por exemplo, varia de acordo com a porcentagem de água e de álcool etílico que constitui a mistura. Outros materiais possuem densidade constante. Para saber por que isso acontece e o que isso significa, precisamos estudar outras propriedades da matéria. Essas propriedades elas podem ser físicas, químicas ou de grupo. As propriedades físicas são temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade. As propriedades químicas estão relacionadas com as transformações que a matéria é capaz de sofrer. E as propriedades de grupo são acidez, basicidade e neutralidade, que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Antes de iniciar os estudos das propriedades físicas, é necessário lembrar que a matéria ela pode ser encontrada em um dos três estados de agregação: sólido, líquido ou vapor. No estado sólido, a matéria possui forma e volume próprios. No estado líquido, possui forma variável e volume próprio. E no estado de vapor ou gás, possui formas e volumes variáveis. Nós vamos ver agora um esquema que mostra o resumo dos três estados de agregação da matéria, usando a água como exemplo, certo? Então, como está indicando a seta, nesse sentido, há ganho de calor e nesse sentido, a perda de calor. Então, como eu já expliquei para vocês, a matéria pode ser encontrada no estado sólido, líquido ou vapor. E aí, para se encontrar em um desses três estados, essa matéria ela pode sofrer transformações. A passagem de estado do sólido para o líquido, eu chamo de fusão. Do líquido para o vapor, eu chamo de vaporização. Para que aconteça essa transformação tanto do sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso ou vapor, é necessário que a matéria ela ganhe calor, certo? Aí eu tenho a transformação do gasoso para o líquido. A transformação do gasoso ou vapor para o líquido é chamada de liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Lembrando que do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido vai haver perda de calor. Eu também devo lembrar que sempre que a matéria vai sofrer uma transformação, ela passa pelo que a gente chama de temperatura de fusão ou temperatura de ebulição. O gelo, por exemplo, ele está no estado sólido. Para que ele sofra fusão, é necessário um aumento da temperatura, que seria uma temperatura negativa. Essa temperatura vai aumentar até atingir o ponto de fusão da água, que é 0 graus Celsius. Nesse momento, começa a acontecer a transformação. É importante lembrar que essa temperatura, 0 graus Celsius, ela vai permanecer constante até que o gelo derreta totalmente. Então, ele passa para o estado líquido. No momento da transformação, a temperatura está constante. Só depois que o gelo passa todo para o estado líquido é que a temperatura volta a aumentar novamente. Se essa temperatura continuar aumentando, até atingir o que eu chamo de ponto de ebulição da água, que é os 100 graus Celsius, essa água que estava líquida vai passar do líquido para o vapor. E aí, a mesma coisa, ela está líquida, vai aumentar a temperatura.
No momento que ela atingir os 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, vai começar a acontecer a transformação. E essa temperatura permanecerá constante até que a água se transforme totalmente em vapor. Então, tanto para passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, como o contrário, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, a água ela passa por uma dessas duas temperaturas, que é a temperatura de fusão, no caso do sólido para o líquido, ela passa por fusão, e do líquido para o gasoso, ela passa pelo ponto de ebulição. Do gasoso para o líquido, ela também tem que passar pelo ponto de ebulição, e do líquido para o sólido também passa pelo ponto de ebulição. A matéria ela também pode passar do estado sólido direto para o vapor. Esse processo é chamado de sublimação. E pode passar do gasoso ou vapor direto para o líquido, num processo chamado de ressublimação. Na sublimação vai haver ganho de calor e na ressublimação vai haver perca de calor. A temperatura de fusão é caracterizada pela passagem do estado sólido para o estado líquido. É a mesma que a temperatura de solidificação. Como eu expliquei para vocês, a temperatura de fusão caracteriza a passagem do sólido para o líquido e é a mesma que a solidificação. A temperatura de fusão, que caracteriza a passagem do estado sólido para o estado líquido, é a mesma que a temperatura de solidificação, que é o processo inverso do líquido para o sólido. E a temperatura de ebulição, que caracteriza a passagem do estado para o líquido, também é a mesma do processo inverso, que é chamado de condensação, que é o vapor para o líquido. Se a gente colocar a água como exemplo, a temperatura de fusão da água vai ser 0 graus e a temperatura de ebulição será 100 graus. Então, para ela passar do sólido para o líquido, ela tem que passar por esse ponto de fusão, que é 0 graus, e o processo inverso também. Se ela for passar do líquido para o vapor, ela obrigatoriamente tem que passar pela temperatura de ebulição e no processo inverso ela também passa por essa temperatura de ebulição. Ebulição e evaporação. A ebulição e a evaporação são tipos de vaporização. Qual a diferença entre esses dois processos? A evaporação é um processo que acontece à temperatura ambiente. Por exemplo, a roupa secando no varal. Coloca a roupa molhada lá no varal e naturalmente ela evapora, fica sequinha, né? Então é um processo natural e aí eu chamo de evaporação. A ebulição é um processo que ocorre a altas temperaturas, com formação de bolhas. Por exemplo, a água fervendo na panela é o processo de ebulição. E qual a diferença entre vapor e gás? Já pararam para pensar nisso? Existe uma coisa chamada de temperatura crítica. E aí, a matéria vai diferenciar de vapor ou gás de acordo com essa temperatura. A matéria está no estado de vapor quando sua temperatura está abaixo dessa temperatura crítica. E ela está no estado gasoso quando a sua temperatura está acima dessa temperatura crítica. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água. As transformações de estado de agregação que a água sofre na natureza, em razão das variações de temperatura e de pressão que ocorrem no meio ambiente, são denominadas ciclo da água. Nesse esquema aqui eu tenho a representação do ciclo da água. Resumidamente, podemos descrever o ciclo da água da seguinte maneira. A água da superfície de lagos, oceanos, recebe a energia do Sol e passa do estado líquido para o vapor. A pressão atmosférica e a temperatura diminuem com a altitude, assim o vapor de água da atmosfera
Ao atingir determinadas altitudes, onde a temperatura é inferior a 0 graus Celsius, passa do estado de vapor para o estado líquido, ou seja, sofre condensação ou solidificação, formando as nuvens, que são os aerossóis, ou seja, são formadas por gotículas de água no estado líquido e, em alguns casos, de pedacinhos minúsculos de gelo em suspensão dispersos no ar. Dependendo das condições climáticas do local e da altitude que as nuvens alcançam, por causa dos movimentos ascendentes das correntes de ar, a água das nuvens pode se precipitar no estado líquido ou no estado sólido, que é o que a gente chama de chuva de granizo. Então, basicamente, a água nesse ciclo passa pelos 3 estados: sólido, líquido e vapor. Né? A água presente nos lagos, rios e oceanos recebem a incidência dos raios solares, vaporiza, e aí quando ela vaporiza, ela se condensa, depois precipita e cai na forma de chuva. E esse ciclo é um ciclo fechado, que está sempre se repetindo. Lembrando que as plantas e os animais, eles também perdem água com o calor. Esse processo é chamado de transpiração. Espero que vocês consolidem bem os conteúdos e que possam fazer uma boa avaliação.